Mateus 4, verso 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Você pode sentar com a escritura aberta. Nós queremos ver um pouquinho sobre durante o ministério, vamos assim dizer, durante o ministério. Porque nós sabemos que há algumas situações que, pelas pessoas não discernirem, não entender as coisas como elas têm que se processar, elas acabam se confundindo e não indo adiante, sendo cortadas no meio do caminho, como uma figueira infrutífera. E é por isso que nós, nesse ministério, temos como cartão postal recomendar a oração, porque na oração Deus vai te dar a direção. Quem ora não fica confuso. Por isso que a gente diz: hora de decisão é hora de oração. Quem ora antes de tomar uma decisão e espera Deus falar, não erra. A questão é que as pessoas às vezes até oram, mas não espera Deus falar. Orou, saiu dali e vai fazer. Não, eu já orei, Deus vai abençoar. Não, Deus só abençoa aquilo que Ele manda fazer. A seara é dele. Ele é Senhor, eu sou servo. Se eu faço sem ordem dele, eu já não sou considerado servo, mas rebelde. Então, há situações que vão nos levar a alcançar o ministério. Durante o ministério, nós vamos encontrar uma série de adversidades, além de colher muitos frutos também, e o desfecho desse ministério também, quando você é aprovado, ele é glorioso. O desfecho do ministério. Nós vemos desfecho, por exemplo, o desfecho do ministério de Salomão. Foi um caos. Foi uma catástrofe. Ele permitiu o sacrifício de crianças dentro de Jerusalém. Crianças foram sacrificadas durante o ministério do rei Salomão. Quem foi o rei Salomão? Foi aquele que recebeu a maior sabedoria de todos os tempos. Impressionante, né? Nós vemos que o rei Saul, o seu ministério, já durante o seu ministério, já houve uma catástrofe. O desfecho ainda, o encerramento, aí nem se fala, né? Mas nós vemos Elias. Elias teve um ministério tremendo, maravilhoso, e o desfecho foi glorioso, a ponto de ser arrebatado numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, enfim. Então nós vemos aqui o nosso grande exemplo e espelho, que é o Senhor Jesus. Depois daquela mensagem a caminho do ministério, vamos observar aqui, durante esse ministério de Jesus, eu quero que você olhe o capítulo 5, o verso 1 e 2 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, enfim. Quando as multidões se aproximaram de Jesus, qual foi a sua preocupação principal? Foi abrir a boca e ensinar. Ou seja, quem tem um ministério tem que estar apto para ensinar. Você já viu aqueles pastores que dizem assim: pastor, qual a sua opinião sobre o arrebatamento da igreja? Não sei, não parei para pensar. Pastor, o que você acha disso, daquilo? Não, nunca li isso, nunca pesquisei. Pastor, e aquilo? Não sei. Só falta alguém perguntar assim: pastor, tu é pastor? E eles dizem: também não sei. Não, meu irmão, quem tem chamado tem que estar apto para as coisas do reino de Deus. Deus levantaria um sacerdote cego? Não tem como. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova.
Então Deus só te chamará, só te impulsionará à medida que você tiver aptidão para ensinar, falar sobre as grandezas do reino e as coisas concernentes ao Espírito Santo de Deus que está nessa terra pairando sobre a palavra. Então esse é o primeiro detalhe. Você tem que estar apto para o ensino, é o caminhar, é o durante o ministério. Veja no verso 17, que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Entende? Eu vim para cumprir. O que Jesus está dizendo? Olha a consciência ministerial de Jesus. Não é à toa que Jesus era um homem que o tempo todo estava em oração. A consciência dele: eu vim para cumprir a lei ou os profetas. É algo muito grande. Ele tinha plena consciência do ministério dele. E houve outro homem que também disse que tinha plena consciência do seu ministério. Quem foi ele? João Batista. Quando foram lá perguntar: quem é você? Quer saber quem sou eu? Eu sou o enunciado do profeta Isaías. Sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. A resposta está na palavra. Você tem no ministério, meu irmão? Então você tem que ser achado em algum ponto da Escritura. Tem ou não tem? Claro que tem. Existem situações particulares e situações mais abrangentes, mas quem tem um ministério tem que ter um ponto da Escritura que fale sobre ele. Se não tiver, não tem ministério. Muitos não vão compreender essa palavra, eu tenho plena consciência, mas vamos seguir adiante. Você vê, por exemplo, tem um filho do diabo por aí chamado José Luiz Jesus de Miranda, não é isso? Um servo de Satanás que vive pregando prostituição, prega homossexualismo, né? Não existe pecado, então você faz o seu sexo do jeito que você quer, e o homem é um horror. Este homem começou no cenário, ele apareceu primeiro numa entrevista dizendo assim: não, eu sou quando Jesus disse assim: eu enviarei outro Consolador que estará convosco, aí diz ele: esse Consolador não é o Espírito Santo, esse Consolador sou eu. Então ele se dizia ser o Consolador que Jesus havia de enviar. E numa entrevista alguém questionou e disse: mas você é o Consolador? Você é o prometido? Aí disse: bem, as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Eu tinha essa fita do servo de Satanás, acabei jogando fora, eu tinha que guardar aquilo como relíquia. Mas não tinha consciência, tanto não tinha, que antes ele se dizia o Consolador prometido, e agora esse servo de Satanás está se dizendo que eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, homem. Você já ouviu ele por aí? Não? Ninguém ainda ouviu? Vou repetir o nome dele aqui: José Luiz Jesus de Miranda. É um servo do diabo, é um grande servo do diabo. Este homem tem milhões de seguidores no mundo, mora numa mansão tremenda, e os seus discípulos dizem que ele não vai morrer, porque ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Ele será tirado da terra, igualmente Jesus foi tirado da terra. É o que dizem os seus discípulos iludidos a serviço do diabo. Então você já pode imaginar o que vão fazer quando esse homem morrer, né? Vai ser um tal de esconder corpo para cá e para lá, vai ser uma catástrofe. Porque já estão dizendo, tem entrevista na internet, dizendo que ele não vai morrer, ele vai ser retirado da terra, semelhante a Jesus que foi assunto aos céus. Então,
Aqui nós vemos a consciência de Jesus semelhante, igual a de João Batista. Irmão, e eu pergunto, quem é você? Com a sua identidade pessoal com a palavra, quem é você? Você é um crente, um discípulo de Jesus Cristo? Você não abre mão disso, você já tem a sua identificação e ninguém pode rasgar ela. Ninguém pode te confundir, ou você ainda é uma pessoa confusa. Não, eu sou, não, eu sei, não sei se sou, se não sou. Não, eu sou o que sou, acabou a história. Você tem que ter identidade. Essa identidade vem por horas e horas e horas de oração, horas e horas e horas de leitura bíblica, é horas e horas de comunhão com o Pai. Ele vai marcar o teu espírito e te dar a tua identificação. Mas se você negligencia essa essência da palavra, você acaba ficando confundido no meio do caminho. E são esses que não recebem a verdadeira testificação do Espírito Santo, a marca no seu espírito, esses que acabam negando a Cristo e envergonhando o nome de Jesus. E aí, para este preço de envergonhar o nome de Jesus Cristo, só resta o inferno. Aqui em Mateus capítulo 6, no verso 19, os tesouros no céu, diz assim, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ou submeter-se a Deus e às riquezas. Veja bem o que Jesus está revelando aqui. Ele tem um ministério, ele está em pleno desenvolvimento do ministério dele, mas ele está demonstrando qual é o real objetivo dele. A boca não fala do que está cheio no coração. Se ele deu exemplo, ele era assim. Então, qual o real objetivo de Cristo durante o seu ministério? Nós identificamos aqui que ele não está nem aí preocupado com as riquezas do mundo. E depois ele vai dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Irmão, qual o objetivo da sua vida, que é o seu ministério, uma vez que você foi chamado ao Evangelho, ao reino de Deus, você foi chamado a um ministério. E Deus vai trabalhando na sua vida até te colocar em posições, vamos assim dizer, estratégicas, específicas. Aqui Jesus está demonstrando o que ele está fazendo, o que ocupa a sua mente durante o seu ministério. São coisas do alto e não coisas da terra. Não acumulei para vós outros tesouro na terra, mas no céu. Então, meu irmão, há um chamado na sua vida e durante o seu ministério você será provado. A que você vai dar atenção? O que vai ocupar os teus pensamentos? O que a Escritura diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que a sua esperança não esteja no ouro, nem na prata, nem no teu amigo que pode alguma coisa, mas sim naquele que é o Todo-Poderoso. Entende, meu irmão? O que te dá esperança? O que move os teus sentimentos? O que move os teus passos? O que impulsiona a sua vida? Jesus está demonstrando aqui, olha, a minha vida, a dele, a do Senhor Jesus, ele está procurando acumular tesouro no céu. E eu pergunto, Jesus acumulou algum tesouro no céu? Quando ele ressuscitou, o que ele disse?
e lá em Apocalipse repete: todo o poder me é dado no céu e na terra. Palavra essa que nos dá a entender que ele recebeu algo a mais do que o que ele já tinha depois que realizou a obra aqui na terra. Irmão, durante o seu ministério, você ainda está em prova, ainda está num deserto, ainda está numa luta. Durante o seu ministério tem muitas pessoas que não caíram antes, mas caem durante o ministério. Justamente porque acham que, por exemplo, eu sou pastor, acabou, esse é um estágio definitivo da minha vida, eu sou pastor e acabou a história. Não, é pastor e vai continuar sendo provado. Alguém com título muito maior de que pastor, querubim ungido da guarda, que andava no meio das pedras afogueadas, não teve o seu título definitivo. Em dado momento ele foi provado e caiu. Então Jesus está mostrando uma situação durante o ministério que tem que ter nas nossas vidas. Qual o objetivo? O que realmente ocupa os nossos pensamentos? Veja no capítulo 7, no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meu irmão, durante o ministério de Jesus, ele está demonstrando que tem algo e quer que nós também tenhamos. E o que nós podemos identificar aqui? Prudência, discernimento, vigilância. Ele diz: acautelai-vos. Os falsos profetas, eles vêm como? Disfarçados em ovelhas. Ele está dizendo: olha, você, para caminhar no ministério, você tem que aprender a enxergar alguém por dentro e não por fora. É possível isso? É possível. Quando você ora, Deus te revela cada um como é por dentro e não por fora. Quem anda por fé enxerga por dentro, quem anda por vista só enxerga por fora. E quem só enxerga por fora terá um punhal cravado nas suas costas. Tem que aprender a enxergar por dentro. Eles são falsos profetas. Você tem que ter vigilância, discernimento, você tem que ter prudência. Lembra da parábola do joio e do trigo? Irmão, os pastores por aí sempre nos ensinaram coisas erradas, e por causa disso as igrejas não se prepararam para a grande guerra que tinha pela frente e caíram e fracassaram nos seus objetivos. Tudo já estava predito, porque na onisciência de Deus ele sabe todas as coisas. Mas se os pastores tivessem instruído as igrejas a dizer assim: meu irmão, cuidado com o irmão que está do teu lado, ele pode ser um lobo disfarçado de ovelha, a queda não teria sido tão brusca. Se os pastores tivessem dito assim: irmão, nem todo mundo que está dentro da igreja é santo, a queda não teria sido tão violenta. Se os pastores dissessem: irmão, vai para a oração e aprenda a discernir a árvore pelo fruto que ela vai produzir, muita coisa não teria acontecido de desgraça no reino de Deus sobre a terra, representado pela igreja. Mas os pastores não ensinaram as pessoas a discernir. E quantas pessoas hoje encontramos decepcionadas? Irmão, se decepcionou por quê? Por causa do espírita lá fora? Não. Por causa do católico lá fora? Não. Por causa do maçom? Não. Se decepcionou por quê? Não, por causa do irmão dentro da igreja. Era o irmão que não era irmão.
E assim a queda da igreja foi se processando, porque as pessoas não foram preparadas para a realidade. Mas nesse lugar nós temos compromisso com a verdade. Se Ele nos der, irmão, não queremos saber. Quem gostou da mensagem, quem vai dizer, pastor, foi uma grande mensagem, ou quem vai dizer, pastor, essa mensagem foi um lixo, isso não faz diferença. Se eu parar para pensar e parar para orar, e o Espírito Santo disser, você falou a verdade, isso me basta. Mas os pastores começaram a fazer da igreja um clube social. Vem, irmão, vem fazer parte do nosso cronograma, vem fazer parte da nossa denominação. Não, nada disso. Tem que haver direção de Deus. Aqui, meu irmão, as pessoas às vezes devem achar que nós não temos amor, que temos um monte de rancor no coração, que queremos ver todo mundo mal. Eu sei lá como interpretam, também não vai fazer diferença. Mas eu digo, meu irmão, antes de levar outro irmão para dentro da tua casa, faça uma oração. Aí algum louco lá da internet vai me mandar outro e-mail e vai dizer assim, pastor, tu vai dar conta, tu está botando as pessoas para fora da igreja. Mesmo que eu ponha para fora da igreja, mas que entre no reino de Deus. Isso eles não vão entender, porque não pagam o preço da oração. É na oração que vem o discernimento. O Espírito Santo testifica, não é com os meus olhos, não é com os meus ouvidos, é com o meu espírito. É isto que a palavra mostra. Então, seguir mais um pouquinho, aqui em Mateus 8, capítulo 8, verso 18. Mateus 8, 18 diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Aqui, o que Jesus está fazendo? Está colocando à prova, irmão, durante o ministério. Eu vou repetir isso, você tem provas bem representadas aqui no ministério de Jesus e como ele coloca para as pessoas. Jesus foi o tempo todo provado, mas ele está mostrando que nós também, para o seguirmos, seremos provados. Vem o escriba que está acostumado com a sinagoga lá cobertinha, sombra, água fresca, ele tem a casa dele, é isento de impostos e tudo mais. Jesus está dizendo assim: olha, respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas eu, Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Durante o chamado ministerial, durante o seu ministério, existirão o quê? Provas e renúncias. Irmão, você está pronto para renunciar? A igreja caiu porque os pastores disseram, venha porque Jesus vai te dar a casa, venha porque Jesus vai te dar o carro, venha porque Jesus vai te dar dinheiro. Faltaram um pouco rotular Jesus Cristo de Bradesco, Itaú e Banerj. Não foi? E as pessoas começaram a se acostumar com uma vida moderada, e o próprio diabo se encarregou de dar riqueza para as igrejas, porque quando os pastores ficam ricos, eles não prestam para mais nada, a não ser para engordar, primeiramente sua família, esposa, filho, para que os filhos tenham os melhores colégios. Ora, se eles estão pensando no reino de Deus, por que eles querem colégio importado? Colégio no exterior para os seus filhos?
Se eles estão pensando no reino de Deus, por que eles adquirem tantas propriedades particulares que não servem para o reino de Deus? Jesus aqui está mostrando com clareza: quem quer ministério tem que saber renunciar à sua comodidade. O escriba estava acostumado ao comodismo. E o outro: deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Quer dizer, vou sepultar meu pai. Não posso esperar, não posso aguardar. Reino de Deus é imediato. Tem decisões, irmãos, que você vai ter que tomar em favor do reino, e outras coisas vão ter que ficar de lado. No capítulo 12, vá ao capítulo 12, caminhando ainda durante o ministério de Jesus, Mateus 12, 46. Mateus 12, 46, falava ainda Jesus ao povo: e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, veja bem, você tem que estar preparado para essa situação. Se você não entender o que é superior, você vai cair. Jesus demonstrou que tinha uma família, amém? E os laços mais fortes que ele jogou sobre esta família foram os laços espirituais. Porque ele está dizendo: olha, aqui está a minha mãe. Apontou para quem? Para os seus discípulos. Irmão, agora, segura aí na cadeira. Se você não entender que um irmão em Cristo tem mais valor que o teu irmão carnal, você não será aprovado no ministério. Se canto de mante cobalaba sobre me cantos. Limantos de cantos. Se você não entender que aquele que está trabalhando na obra de Cristo, aquele pequenino que serve a Cristo, tem mais valor que o teu pai e a tua mãe, que são ímpios, que não se enquadraram na palavra, você cairá do ministério. Não vai adiante. Reino dos céus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Durante o teu ministério virão provas. Prepara-te já, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A prova vem, dias de tempestade virão. Aprenda a cuidar das coisas de Deus como Ele quer que sejam cuidadas. Se você cuidar das coisas de Deus como Ele quer, Ele cuida das tuas. Aqui, no verso 38, a gente volta um pouquinho. Então alguns escribas fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração mau e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Durante o teu ministério, meu irmão, pessoas vão querer te questionar. Não dê respostas da sua boca, dê respostas da palavra. Porque se você tem ministério, você está nessa palavra e essa palavra está em você. Se você tem ministério, você não esquenta a cabeça com ninguém. Quando quiserem questionar você, lembra de Jesus lá na mão do Pilatos? Você não reconhece que eu tenho autoridade? Nenhuma autoridade tu teria se do alto não te fosse concedida.
Então, meu irmão, aprenda a dar respostas que estão na palavra. Encha-te, a Bíblia diz, procura ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, quando vierem te questionar, eu quero um sinal, eu quero isso, quero aquilo, você vai para a Bíblia e deixa eles, se quiserem saber, ir para a Bíblia, mas você não tem que esclarecer nada. Quer entender quem sou eu? Vai orar. Quer conhecer o meu ministério? Vai orar. Teve um homem aí que recebeu um CD, Atalaia, e foi orar. Quando ele foi orar, Deus falou com ele, que a Universal não é uma igreja dele, que ele não está lá. Agora, aqueles que querem questionar, eu dou as costas para ele. O meu recado é só vai orar. Aleluia. Problema deles. Não fui eu que criei o inferno, nem tenho poder de jogar ninguém lá. Então aqui, esta é a realidade. Fale durante o seu ministério, você tem que estar cheio da palavra. O que você pensa, o que você acha, isso não vai interessar para ninguém. Deus não te chamou como sacerdote para ministrar os teus próprios pensamentos, mas para ministrar a palavra, os pensamentos dele. Então, Mateus, para nós estamos caminhando ao final, capítulo 13, Mateus, ele nos conta aqui a parábola do semeador. E diz que o semeador é aquele que tem um ministério, amém? O semeador, ele saiu a semear, ele saiu cumprindo a missão dele. E nós vamos ver que a semente é a palavra. A Bíblia traz essa simbologia, a semente é a palavra. Então, meu irmão, veja bem, a nossa missão, se temos um ministério, se temos um chamado, é semear. Mas teve a primeira semeadura, que teve semente à beira do caminho e as aves do céu foram lá e comeram. Problema de quem deixou as aves comer, eu não tenho nada com isso, eu fiz a minha parte, amém? Aí depois tem a segunda situação, que ela caiu, sementes caíram no meio de pedregais. A semente era boa, mas alguém sufocou a semente, amém? Problema deles, a minha parte eu fiz. Depois diz que outra parte caiu entre os espinhos. É isso mesmo, a gente semeia para tudo que é canto. É na boa terra, é entre espinhos, é no meio de pedregais e as aves vão comer, mas semente nós temos de sobra. Agora, tem uma parte que caiu em boa terra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas e as outras sementes? Problema de cada um que a recebeu. E para concluirmos lá, Mateus capítulo 13, no verso 24, nós temos a parábola do joio e do trigo que mencionamos, mas aqui eu quero lembrar mais uma vez. Durante o seu ministério, não faça como os pastores cegos que estão por aí. A minha igreja é muito grande, Deus abençoou o meu ministério. Olha a multidão que Deus me deu, cheio de joio no meio do trigo, e o infeliz não discerne nada. O infeliz não discerne nada. Tem joio cuidando do som, tem joio na bateria, tem joio no teclado, tem joio pegando o microfone para pregar, e o infeliz não discerne nada. Não consegue discernir nada. Ele só sabe dizer assim, poxa, aquele irmão tocando é uma bênção. Dire Straits também é uma bênção tocando. Van Halen, um dos maiores guitarristas de rock do mundo, é uma bênção tocando. Entendeu, meu irmão? Deixa a igreja, meu irmão, sem bateria, sem teclado, sem violão, mas não põe joio, trabalha só com trigo. Essa é a filosofia desse ministério. Filosofia aqui é essa. Entendeu? Para pegar na vassoura, Deus tem que revelar que é trigo. Se for joio, não pega. Para limpar os banheiros da igreja, a gente ora e diz, Senhor, quem tu tens para esta obra gloriosa, diz o Senhor dos exércitos, que não mente nem se engana, para limpar o banheiro da minha casa, eu tenho joio, não, é trigo. Aleluia. Entende, irmão? Não é joio, é trigo.
ele só conta com trigo. Mas estão crescendo juntos. Ele falou que vai separar quando? Na ceifa. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Você que está no ministério não tem autoridade para arrancar o joio e lançar fora. Não é função nossa. O joio no meio do trigo também é algo para nós aprendermos a discernir, vigiar e saber como nos comportar. Isso vai provar que sempre dependeremos do Senhor. Se Ele não mostrar o que é joio, não mostrar o que é trigo, nós vamos preferir achar que todo mundo é trigo. A nossa visão natural vai jogar para esse lado. Ah, que bênção, a igreja está grande, puxa, aí, ó, irmão, levanta a mão aí quem quer fazer isso, levanta a mão quem quer fazer aquilo. Aí, de repente, a obra começa a ficar profanada e corrompida. Então, meu irmão, durante o seu ministério, saiba, né? Eu creio que aqui sairão pastores, enfim, sairá muito ministério. Mas saiba que durante o seu ministério, você vai estar convivendo com joio e trigo, porque Jesus falou que eles somente serão separados no dia da ceifa. Então, hoje, dentro desta igreja, geração Jesus Cristo, eu sou obrigado a crer que tem joio e trigo. Quem é quem? Só se o Senhor revelar. Amém? Só se Ele revelar. Então a gente ora, clama: Senhor, eu preciso de alguém para tirar o cisco lá da vidraça. Quem o Senhor quer? Então, meu irmão, todos nós estamos aí, a palavra é essa mesmo, não tem desculpa para pedir, não tem lisonja para fazer. Quem quer ver a glória de Deus tem que botar a boca no pó, que talvez haja esperança, tem que ir para a palavra, tem que ir para a oração, tem que clamar. Quem quer alguma coisa tem que receber dele, não de homens. Porque é assim que eu sou, é assim que foi comigo. Não recebi nada de homem algum. Nenhum palhaço pode dizer que me deu banho de azeite, nem que me consagrou ao ministério. Ao contrário, eu vim das sombras para acusar o erro deles. Eu vim do nada. Meu pai não é pastor, meu avô não era pastor, eu não herdei púlpito, eu conquistei com sangue, suor e lágrima. Foi assim que eu conquistei. As portas que temos aí pregando no mundo inteiro, isso foi conquistado, foi com discernimento, foi com oração, foi com prudência, foi com vigilância. Por isso, meu irmão, você quer um ministério? Aprenda o caminho do ministério. Decore Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver. Bem, o tempo já se alonga, senão nós íamos chegar até Judas, né? Jesus sabia que quem era Judas? Sabia, porque João diz que ele já era um ladrão que roubava as ofertas, e os dízimos que depositavam no ministério de Jesus há muito tempo. Imagina se João já não tinha chegado para Jesus e dito assim: Senhor, Judas está roubando as ofertas. Entenda que durante o ministério também você possa ser obrigado até a conviver com um traidor, até que Deus resolva colocá-lo na ponta de uma corda. Então, que você tenha discernimento, ore e busque, e assim que a palavra de Deus nos abençoe, em nome de Jesus.